Bom dia, pessoal! Offloading check-in, sexta-feira chegando aí, quarto check-in da semana. Então, ok. Então, gente, ó, vou colocar aqui o tema desse check-in. Offloading check-in. Só colocando um comentário aqui pra gente saber do que a gente tá falando, quem chegar aí. Nosso tema de hoje é viver a vida, mudar a vida. Então, nós estávamos falando essa semana toda. Bom dia, Lia, tudo bem, querida? Deixa eu fixar um comentário aqui, essas coisas administrativas que a gente tem que fazer no comecinho da live. Beleza, gente? Então, essa semana toda, acabei falando, eu falei que ia falar sobre uma temática assim de resgate dos projetos, não resgate da vida criativa, tá, gente? Resgate de as coisas que a gente começa e que a gente não termina por algum motivo. Então, essa semana isso tem tudo a ver com o tempo, né? Isso tem a ver com a maneira como a gente usa o tempo. Então eu tenho um problema assim pessoal com esses cursos de gestão do tempo, gerenciamento do tempo. Eu não acredito que a gente gerencia o tempo. Para mim o tempo é aquela torneira de água, como eu falei para vocês, que está sempre aberta e que a água fica escorrendo, independentemente do que eu escolha fazer com aquela água, né? Para mim, a gestão é a gestão do uso do tempo. Então, eu gerencio o uso que eu faço. Aí eu trago, de novo, a responsabilidade para mim. Eu atuo na esfera onde eu tenho realmente influência, que é o que eu faço, tá? O tempo independe de mim, né? Então a gente veio falando, né, durante essa semana sobre o tempo ser esse recurso, esse conceito de ter tempo ou de usar o tempo como um espaço na minha vida. E também a gente falou sobre isso ser a principal desculpa, né? Eu acho que é a primeira. E eu vou falar a palavra desculpa, mas vocês já perceberam o que significa a palavra desculpa? É para tirar a culpa, né? Então ele é um jeito de eu elaborar aqui na minha cabeça. A desculpa é uma maneira de eu elaborar aqui na minha cabeça uma justificativa que tire a minha culpa, né? É uma desculpa. Então é a principal desculpa que as pessoas usam para não cuidar das suas próprias vidas. Mas elas não estão fazendo isso com essa consciência toda, né? Então, eu posso ser muito tarefeira, fazer muitas coisas e olhar para minha agenda e parecer mesmo que eu não tenho, entre aspas, tempo. Porque eu tô realmente com a minha agenda lotada. Deixa eu só tirar essas notificações aqui, gente. Eu tô realmente com a minha agenda lotada, mas eu preciso fazer a avaliação do se eu cuido da minha própria vida ou se eu tô sendo tarefeira, tá? Que foi o que a gente conversou ontem, né? Ontem, anteontem também. E ao fazer isso, eu vou olhar para aquele meu conjunto todo de coisas e vou começar a tentar maximizar ou abrir espaços de tempo nesse grande conjunto de quadradinhos de um mês, quadradinhos de uma semana, o que for que você quiser usar de unidade, para colocar as coisas que eu quero fazer. Mesmo assim, ainda posso ficar muito tarefeira, porque sou uma pessoa que faço muitas coisas. Então, o que eu preciso olhar é qual é a conexão interior que aquelas atividades têm comigo, qual é o meu desejo que está sendo atendido, que estado aquilo me traz de prazer, de alegria, de bem-estar, ou é algo que eu preciso fazer porque é um enabler, a gente chama de enabler, é um que possibilita eu conseguir uma outra coisa. Então, por exemplo, eu quero, sei lá, fazer faculdade, vamos supor. E a faculdade vai ser paga. Eu quero fazer um curso pago. Eu preciso ter o recurso dinheiro para pagar esse curso. Então, talvez eu tenha que fazer uma outra atividade que é para angariar esses fundos para poder fazer aquela que eu quero.
Então, observar essa ligação entre uma coisa e outra também vai me ajudar a parar de usar desculpas, né, para não fazer algo ou para dizer que eu não tenho tempo, tá? E aí hoje eu quero falar para vocês sobre viver a vida e mudar a vida. O que é esse conceito? Bom, esse conceito, gente, ele vem da gestão de portfólio, ó, desse livro aqui, Management of Portfólios, tá? Esse livro já tá todo acabado, coitadinho, porque ele é meio já antigo, tá? Assim, na minha vida, né? Já tem uns 10 anos que eu tenho ele, mas ele já tem uma versão mais nova, eletrônica, tá? Isso aqui é uma metodologia de gestão de portfólio que a gente usa. Vocês sabem que eu uso tudo, são várias bibliografias, várias metodologias, várias técnicas que eu fiz uma adaptação, eu compilei, eu casei, né? Combinei uma técnica aqui, outra ali, que são do mercado, que são aplicadas nas empresas e eu coloquei isso todo transformei para aplicação na vida pessoal, certo? Então, tudo que eu for falando aqui não é invenção, algumas coisas são adaptação, tá? Inclusive é um dos princípios desse livro. Então, Management of Portfólios é gestão de portfólio. O portfólio sendo um conjunto de iniciativas, tá? Que vão fazer o seguinte, eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar esse desenho, infelizmente eu só achei ele pequenininho aqui, porque, né, começo da live, ó, esse desenho aqui, beleza, ó. De um lado, eu tenho a vida como ela é, a minha vida rodando hoje. Então, a minha vida como ela tem todos os papéis que eu exerço, né? Tem todos os meus compromissos já assumidos. Então, eu acordo, eu sou eu, né? Tipo, eu não sou papel nenhum ainda. Acabei de acordar, sou Vilca, sou Lia, sou Vani, sou quem eu sou aí, né? Aí eu vou, no meu caso, tá, gente? Lembra que eu falei pra vocês, né? Uma atividade que inicia o meu dia, um ritual, algo que eu repito, que faz com que o meu cérebro, o meu corpo entrem num modo de operar que o dia, ele sabe que o dia vai começar, então eu vou começar as minhas atividades, então eu tenho isso. Aí eu tenho essa parte aqui, que é a vida como ela é. Então começo os meus papéis, começo a trabalhar, ou eu começo a fazer coisas na minha casa, ou eu vou fazer algum exercício, ou eu vou estudar, ou enfim, ou eu vou no supermercado. Cada dia ou cada pessoa vai ter a sua própria vida como ela é. A gente chama isso de business as usual, tá? Ou de viver a vida. Então isso passa por todos os nossos papéis. Durante um dia a gente faz várias atividades de vários tipos relacionados com os papéis que a gente desempenha. E tem atividades que a gente faz que se repetem, né? Amanhã eu faço de novo. Eu faço almoço todos os dias, certo? Mas tem um dia que eu vou viajar, então daí é uma coisa específica. E assim a gente vai vivendo o recheio do nosso dia. Então já tivemos a base, já tem o recheio e a cobertura, então agora sendo a rotina noturna, a hora de a gente fechar esse dia. Essas duas coisas aqui, o início do dia e o fim do dia, sendo um ritual, uma rotina que se repete, ajudam o meu corpo a entrar no modo de ação e a sair do modo de ação, para poder ir descansar, fazer toda a regeneração, né, que precisa aqui no corpo, e aí, de novo, no dia seguinte eu vou fazer o quê? Viver a vida, tá? Acontece que enquanto a gente está vivendo a vida, assim como as empresas, enquanto elas estão rodando seus negócios, vamos supor assim que eu fosse dona de uma papelaria. Então, o que é o viver a vida de uma papelaria, né? Eles têm o quê? Eles têm que comprar os produtos que eles vão vender, eles têm que colocar na prateleira, eles têm que abrir a loja, eles têm que treinar os times de vendas lá, atender os clientes, entregar os produtos, controlar o estoque. E é isso, né? De repente tem alguém que faz campanha de marketing, tem as pesquisas ali, né, deles. Mais ou menos a vida de uma papelaria é isso aí, certo? Então esse é o viver a vida da papelaria. O que eu faço no dia a dia, o que já está estabelecido na minha vida, tá? E aí, enquanto eu estou vivendo a minha vida, o que surge para mim? Oportunidades de melhoria. Eu chamo assim, tá? Mas você pode ter uma oportunidade de melhoria porque ela veio oriunda de uma necessidade.
De repente eu agora preciso, sei lá, minha filha vai fazer um exame que precisa de um determinado aporte financeiro, ou o teu filho vai fazer vestibular e precisa do teu apoio, ou é uma necessidade, ou você fica doente, alguma coisa assim, tá? Um problema, mas eu não gosto de chamar muito de problema, porque problema parece que é assim, ai meu Deus, eu tenho um problema pra resolver, parece que já, né, já deixa o teu dia assim, hoje eu vou resolver esse problema. Muito chato, eu prefiro falar que aventuras viverei hoje, lembra que eu já falei aqui pra vocês, né? Então, oportunidades de melhoria, podendo ser originadas por necessidades que são mais emergenciais, ou necessidades que são para resolver um problema, digamos assim, ou necessidades porque tem um ciricutico aqui dentro, né? Ai, meu Deus, eu quero uma coisa diferente. Tem um ciricutico, entendeu? Eu tenho aqui uma pulguinha pulando, né? E o que a gente faz com isso, né? Com essas oportunidades de melhoria, a gente vai para o segundo lado, que é o mudar a vida, tá? Aqui ele chama de run the business, rodar o negócio, viver a vida, e change the business, que é mudar o negócio ou mudar a vida, tá bem? Porque eu fiz adaptação, né? E aí, dentro do mudar a vida, nós temos o quê? Iniciativas de mudança. Mas eu prefiro chamar agora, no contexto da vida pessoal, eu prefiro chamar de iniciativas de transformação. Porque o que eu vou fazer? Eu vou pegar a vida como ela é hoje, o business as usual, o viver a vida. Eu vou olhar quais são as diferenças que eu quero. Então, assim, hoje eu faço tais atividades. Eu quero incluir alguma coisa nova nessa minha viver a vida, ou eu quero retirar alguma coisa dali, mas eu não posso simplesmente parar de fazer. Eu tenho que passar para outra pessoa continuar, ou eu tenho que me despedir daquilo. Não é tão simples assim, não é só cortar. Tem algumas que dá, tá, gente? Mas tem outras que não, né? Então eu quero ou incluir algo, ou retirar algo, ou mudar algo que eu já faço ali, certo? Dentro do meu viver a vida. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer então a gestão desse portfólio completo, que é as coisas que eu já faço e as coisas novas que eu quero incluir. E isso é um ciclo, vocês estão vendo a setinha aqui, ó? Isso é um ciclo que daqui vai para lá e de lá vai para cá. Então, quando eu vivo a minha vida, eu vou tendo os meus resultados, os meus benefícios, que a gente chama aqui no mundo dos negócios, e eu posso ter oportunidades de melhoria. Eu posso sentir necessidades, tanto de aumento de performance, de eficiência. E aí, quando a gente está falando de vida pessoal, o que é um aumento de performance, de eficiência? Isso tudo, gente, é muito individual. Depende de Vilca, depende de Denise, depende de cada uma que está aqui, certo? Mas, num contexto assim geral de fim de vida, que a gente ouve muito sobre as pesquisas, mais alegria, mais prazer, mais bem-estar, mais sossego. Cada pessoa vai ter o seu indicador, tá? Ou os seus indicadores, né? Algumas pessoas podem estar, por exemplo, ali, os meus filhos que estão ali na faixa dos 20 anos de idade, 20 a 30, né? Eles querem mais independência, eles querem mais recursos financeiros, eles querem mais conhecimento. Acho que mais conhecimento deve ser um indicador para todo mundo, mas enfim, não necessariamente, tá? Então depende do que eu tô vivendo, depende do que eu tô passando, depende de todo o meu histórico. Lembra que eu falei pra vocês, né? Base histórica é o começo de tudo, é o meu ponto de partida. E aí eu vou montar esse portfólio, tá? Como é que a gente faz a iniciativa de mudança? A gente monta esse portfólio, gestão de portfólio, de iniciativas de transformação. E isso é um conjunto, então, tá? É um conjunto que você pode ter assim. Quando a gente faz isso, gente, lembra que a gente tá falando, né? Uso do tempo, certo? Da semana toda, o resgate, né? Quando a gente faz isso, eu posso ter, por exemplo, um portfólio. Eu até vou abrir aqui o meu para falar para vocês. Porque o que eu faço? Eu faço o meu portfólio de... eu acho que ele já tá aberto. Peraí, gente. Já tá aberto, porque fica o dia inteiro aberto isso aqui, né? Deixa eu ver quantas iniciativas tinha aqui. Pode ser bem grande. Por quê? Porque eu já coloco aqui
Ó, tinha 36 iniciativas de mudança e 36 iniciativas de transformação. É muita coisa, eu não tenho como fazer 36 coisas ao mesmo tempo, certo? Então, quando a gente faz isso, a gente precisa, às vezes a gente pode fazer essa listagem de iniciativas de transformação assim. O que eu consigo fazer nessa semana? O que eu consigo fazer? Eu posso pensar assim no macro, né? Coisas que eu quero viver na minha vida. E quando eu fizer isso, eu tô olhando pela minha perspectiva atual. Pode ser que daqui a um ano isso mude. Então, essa gestão de portfólio, viver a vida, mudar a vida, é algo que eu vou revisitando à medida que eu vou vivendo, né? À medida que o tempo vai passando, eu vou revisitando e olhando. Ainda tá valendo isso aqui? Ainda quero? Ainda preciso? Senão eu já tiro dali. Porque, ó, a torneira do tempo tá escorrendo, né? E eu não tenho tempo para ficar perdendo aí no sentido de deixar essa água passar. Se eu deixar essa água passar, eu sei que ela não vai voltar mais. Então eu posso olhar para isso e pensar em todas as coisas. E aí eu venho vindo desse grande pro menor, tá? Aí eu penso assim, bom, então agora eu vou pegar essa grande coisarada, todas essas 36 coisas aqui, e vou trazer para uma perspectiva desse ano, 2021. Posso fazer assim, tá? Aí eu vejo, bom, desses 36 eu vou colocar aqui, sei lá, umas 10 já tá muito bom, tá, gente? Nossa, é muito até, depende, né? Depende muito da pessoa, claro. Depende se ela vai fazer sozinha, se ela precisa de dinheiro para fazer, né? Enfim, depende de como a vida dela é hoje, tá? Depois disso, eu trago isso para a perspectiva de uma estação do ano. Então, estou no inverno. O que é propício fazer no inverno? Qual é o meu humor no inverno? Lembra que eu falei para vocês que a gente agenda de acordo com o que a gente tem mais disponibilidade, do que a gente tem mais energia. Então, o que é propício fazer no inverno? Aí eu vou lá e escolho dentro daquele grupo ali algumas iniciativas de transformação. E depois, dentro da própria estação do ano, o que eu vou fazer, qual é o foco que eu vou dar nesse mês. E vai descendo, entendeu? Agora qual vai ser o foco dessa semana e, por fim, o que eu vou fazer hoje. E aí a gente volta de novo para aquele modelinho que eu falei para vocês. Aqui tem a minha rotina básica, ritual matinal, que prepara minha mente, o meu corpo e o meu espírito para esse dia, para viver esse dia, para viver a vida. Então isso aqui é um ritual, isso se chama check-in, por isso que o nome dessa live aqui é check-in. Depois eu vou viver a vida, e aí aqui dentro eu tenho a minha vida como ela é hoje e as minhas iniciativas de transformação, mudar a vida. Viver a vida, mudar a vida, tudo aqui dentro do meu recheio. E à noite eu vou ter de novo a minha rotina noturna, o meu ritual de encerramento do meu dia, que é o check-out, aonde eu vou, de novo, preparar o meu corpo, a minha mente, o meu espírito para o descanso, tá? E a noite vai passar, ou enfim, o meu período de descanso, eu sei que tem pessoas que trabalham à noite e que isso acontece bem lá no final do dia, no final da noite até às vezes, mas a questão é ter essas duas balizas, esses dois intervalos bem definidos para eu ter o viver a vida e mudar a vida. O mudar a vida vai depender muito desse período de descanso. E o viver a vida também, tá, gente? Porque quando a gente tá com sono, quando a gente não descansa o suficiente, o nosso cérebro, quando ele é privado de sono, ele não vai desempenhar as atividades muito bem. Falando nisso, ó, eu trouxe para vocês verem qual que é esse café que eu tomo de manhã todo dia, ó. Chama Super Coffee, tá? Ele é um combinado de coisas aqui, café, TCM, taurina, chá verde, canela, gengibre, pimenta e estévia, carnitina, colina, complexo B. É uma coisa maravilhosa, gente. Eu tomo isso aqui, ele tem esses dois focos, né? Tanto de aumento de desempenho físico, quanto de aumento no estado de alerta e de concentração. Então, se você vai, depois dessa rotina matinal aqui, se você vai fazer exercício físico, ele te ajuda. Se você vai trabalhar ou fazer alguma coisa, atividade de foco concentrado, né? Também te ajuda, tá? Super Coffee, ó, o nome dele. Não é publi, não tô ganhando nada, nem conheço quem faz isso, mas tem de vários sabores e ele é instantâneo, tá bom? Ok, então fazer o nosso portfólio é isso. Então olha como é que a gente agora para de ter aquele foco de ser tarefeira,
quando eu olhar para o meu viver a vida, eu já vou fazer essa avaliação, né? Bom, essas coisas, essas iniciativas aqui, esse meu viver a vida atual, da onde que surgiu, para eu escolher o que que fica, o que que compõe o meu viver a vida e o mudar a vida, eu vou passar por essas perguntas para mim mesma, né? Eu vou passar por isso, eu vou olhar para isso. O que acontece é que a maior parte de nós vive assim, só vive a vida com o que vai se apresentando ali, com os incêndios que aparecem naquele dia pra gente apagar, e não paro para pensar, essa é a vida que eu quero? Né? Tem quando eu for querer mudar a vida, como é que eu vou fazer? Para qual direção eu vou? Para qual lado? Então, por isso que eu uso a gestão de portfólio, tá? Como eu falei para vocês. E aí, o que acontece? A gente fica capaz de fazer muito mais coisas. E é por isso que as pessoas falam para mim, meu Deus, como que tu faz tantas coisas? Né? Porque eu trabalho das 8 às 6 num lugar fixo e ainda tem todas as coisas do offloading, e sou mãe de 2 filhos, e toco bateria, e faço hidroginástica, e tenho círculos de mulheres, enfim, tem um monte de papéis, um monte de atividades, e viajo, porque a pandemia, assim, atrapalhou um pouco, né, gente? Mas viajo, eu faço massagem, eu faço reflexologia, montes de coisas, tá? Como que tu arranja tempo para fazer tudo isso? Como que tu arranja tempo para estudar? Como que tu arranja tempo para fazer coisas novas, para lançar coisas? Rotina matinal, viver a vida, mudar a vida aqui no meio, rotina noturna. Simples assim, gente, sem segredo, tá? O que compõe esse miolo aqui do meu dia? Viver a vida, mudar a vida. O mudar a vida são as iniciativas de transformação. Essas iniciativas de transformação eu venho fazendo nesse descendente, né? O grande, o todo, o conjunto do meu desejo atual, olhando para cada área da minha vida. Eu uso 6 áreas, vocês já sabem disso. Vou falar de novo, né? Mas eu vou falar daqui a pouquinho das jornadas. E depois disso, descendo para uma estação, para um ano, uma estação daquele ano, um mês daquele ano, aquela semana e aquele dia. Ai, Vilca, que trabalho, né? Gente, lembra que eu falei esses dias, disciplina é liberdade? Já dizia o Renato Russo e eu concordo com ele. Disciplina liberta. A disciplina na gestão do uso do tempo, essa disciplina. Que é simples assim, como eu falei pra vocês, ter essas 2 rotinas e no meio do caminho eu ter esse recheio dessa minha torta, mas a base e a cobertura são sempre a mesma. Essa disciplina de olhar para como eu uso o meu tempo, de planejar o meu dia seguinte e depois monitorar o que eu consegui, o que eu não consegui, para eu ir cada vez mais me conhecendo a minha relação com o tempo, com as tarefas, com os tipos de tarefas, com para quem que era aquilo, se era só para mim. Esse aprendizado, essas lições aprendidas a meu respeito, são essa disciplina que faz com que haja espaço para tudo na minha vida. Né? Porque ai, que engessado, eu vou ter que olhar essa coisa toda de um ano. Ai, um ano eu não consigo, é muito tempo. Então olha só para essa semana. Pega o viver a vida e mudar a vida e coloca na dimensão que você consegue. Ou que você tem desejo, que você tem interesse. Sabe, eu tava pensando naquela música assim, vamos pra avenida desfilar a vida, carnavalizar. Pra mim a vida é isso, tipo, eu acordo de manhã, bom, vamos para a avenida, desfilar a vida, carnavalizar. Todo dia é um desfile da minha escola de samba, todo dia é o desfile da sua escola de samba. Mas para que a escola de samba chegue lá na Sapucaí, ou enfim, numa passarela qualquer, ela teve todo um trabalho ali de mudar, de criar, de transformar, né, o que ela vai apresentar. Preparar aquele tema, aqueles carros alegóricos, eu não me lembro como que separa lá, as divisões que eles têm lá, as alas, né? Preparar as diversas alas. Não foi assim, saí e fui desfilar. Então, vamos para a avenida. Para a gente ir para a avenida tem esse planejamento e tem esse monitoramento.
Então essa disciplina é que permite com que a gente possa fazer muitas coisas, mas ao mesmo tempo não ser tarefeira. Então, isso que eu queria falar pra vocês, né? E aí eu quero falar pra vocês, gente, então fechando aí esse resgate. Quando eu não consigo ter essa perspectiva de longo prazo, né? É difícil mesmo. Eu não lembra que eu falei pra vocês também aqui. Eu deixo espaço pra espontaneidade, porque no meio do caminho coisas acontecem. Então eu tenho essa perspectiva aí de o que eu vou fazer essa semana, por exemplo, mas nunca é igual à minha perspectiva. A minha perspectiva é uma visão de futuro, é uma ideia, né? Uma ideia, mas não é uma idealização. Isso aí, é uma ideia. A ideia é o quê? Uma formação aqui, né? Um pensamento, uma maneira como eu imaginei algo. A idealização seria já eu considerar que aquilo que eu imaginei é o ideal. Então não é idealização, porque isso me frustra. E aí o que eu faço então? Deixo espaço para espontaneidade. Ai, Vilca, dentro do portfólio? Sim, dentro do portfólio. Como que é o espaço para espontaneidade? Espaço de tempo. As coisas mudam, gente. Por quê? Aparece uma coisa nova. Tu recebe uma mensagem de alguém. Tu vai na padaria comprar um pãozinho e um gatinho te dá uma piscadinha, daí tu, opa, acho que eu vou abrir um espaço de tempo aqui pra conhecer melhor essa pessoa, né? Novas necessidades surgem, tanto suas quanto das pessoas que têm ao seu redor. Então você realmente coloca aquela torneira de água que está escorrendo a seu serviço, a serviço de você. E você coloca você mesma a seu serviço e a serviço dos outros. Aí sim pode ser tarefeira nesse sentido, porque você está fazendo aquilo com perspectiva, com propósito, olhando para um todo, olhando para um prazo. Eu não gosto dessa palavra prazo. Olhando para um horizonte maior, tá? E daí você está trazendo isso, reduzindo isso aqui para o teu dia. E aí a gente vai fazendo isso, vai desfilando a vida, colocando a nossa escola de samba, o nosso bloco na rua, carnavalizando o dia, tá? E quando chega o final do dia, a gente vai lá, desmonta tudo e guarda. Dia seguinte, monta tudo de novo, vive a vida, faz as iniciativas de mudança da vida, ou as iniciativas de transformação, como eu também prefiro chamar na esfera do mundo pessoal. De novo, mesma coisa. E aí, de pouquinho em pouquinho, desse pouquinho em pouquinho, dentro das minhas 24 horas ali, digamos que se a gente seguisse um padrão, né? Porque isso também não é uma coisa específica, é uma coisa que muda de pessoa para pessoa, mas se a gente seguisse um valor médio ali das 8 horas de sono, né? E se eu expandir mais um pouquinho assim, vou botar 10 horas pra gente ter o check-in e o check-out, tá? Dentro das 24 horas eu tenho 14 para viver a vida e mudar a vida. Tem muito tempo, né, gente? É uma torneira aí, ó, correndo pra caramba, né? Uma torneira maravilhosa. 14 horas na avenida, gente. Delícia! Todo dia. Aí tem dia que a minha avenida é só minha, só não tem ninguém na plateia. Não tem ninguém, sabe? Isso não significa que eu tenho que vir aqui e me expor todos os dias. Isso não significa que eu tenho que estar fazendo sempre coisas com outras pessoas. Isso significa que eu uso a minha base histórica, eu uso o meu conhecimento a respeito de mim mesma. Significa que eu tenho uma certa disciplina com o uso do meu tempo. Não significa que eu tenho que estar sempre aqui ou extrovertida, tá? O aprendizado a meu respeito vai me ajudar, inclusive, a saber quais são os meus períodos de introversão, quais são os meus períodos de extroversão, quais são os meus períodos de mais energia, né, mais disposição, e quais são os meus períodos de introspecção e de recolhimento. Isso tudo, o ciclo, meu ritmo, meu ciclo natural tem que ser respeitado. Porque ele, gente, ele é da minha maquininha aqui, né? Essa maquininha que trabalha pra mim. Sem essa maquininha eu não consigo fazer nada, certo? Então eu tenho que levar em consideração como a máquina funciona. Como eu já falei uma vez aqui pra vocês, panela de pressão não é liquidificador. Cada um tem uma função, né?
Então não adianta eu querer fazer o meu corpo fazer um cálculo, por exemplo, na velocidade de um computador, porque não é a mesma máquina, é outra máquina. E sendo essa maquininha aqui, ela tem que estar bem, ela tem as suas necessidades de manutenção, as suas necessidades de cuidado, para que sempre esteja funcionando, né? Ou para que esteja funcionando na sua máxima performance. Também não preciso correr atrás do máximo, mas olha, gente, a gente só tem essa vida. Já pensou? Já pensou nisso? Foi bem como eu comecei essa semana, né? Sobre a gravidade do uso do tempo, que o tempo é essa torneira aberta. Ok, gente, então assim, olha, o que eu queria falar pra vocês, né? Eu tava dando uma reavaliada no meu portfólio e eu tenho várias iniciativas de mudar a vida ali, ou vários projetos, que a gente também chama isso de projeto, tá? Que eu comecei e não terminei. Meu Deus, uau, que crime. Depende, né? Depende do que... o projeto, ele é uma ideia, ele é uma tentativa, ele é um conjunto de... é um empreendimento. Ótima essa palavra. É um empreendimento, é um conjunto de coisas que eu vou fazer, que eu pretendo fazer, que vão me construir um produto, um resultado, um serviço lá no final. Esse conjunto de coisas possibilita esse resultado. Se eu faço só uma das coisas no meio, eu não terei aquele resultado lá, tá? Terei um outro, posso ter algum resultado, mas não aquele, né, que eu imaginei, aquele esperado. E no meio de um projeto eu posso perceber que ele não está bem estruturado, que ele não foi bem, né? A estratégia não foi a melhor, a estratégia de fazer esses passos não foi a melhor que eu poderia ter feito. Então eu tenho vários projetos assim. Tem uns projetos que eu faço assim na louca, tipo, amanhã eu vou começar a fazer tal coisa. Claro, eu analiso riscos, certo? Então eu analiso lá qual é a gravidade de eu fazer ou não fazer determinada coisa. Né, a probabilidade disso ter um impacto aonde? No viver a vida, tá? Ali no viver a vida tem os riscos calculados, né? De que eu corro calculados e tem os riscos que eu estou sujeita, né? Estou sujeita a um problema econômico no país e eu não tenho o que fazer com isso, mas eu posso fazer o quê? Uma reserva de garantia, esse tipo de coisa, tá, gente? Que é a análise de risco. Então eu começo a fazer, começo alguns projetos assim na louca. Dentro do meu viver a vida, eu vou lá, vou colocar isso aqui. E aí nossa, agora eu tô com isso também. Veja se você não faz isso no uso dos espaços de tempo, né? Tipo, eu vou começar tal coisa aqui desses espaços de tempo, sabe? Isso é uma das coisas. E tem os projetos que são bem planejadinhos, certinho, como conseguindo toda uma metodologia, né? Que eu uso isso aqui e uso o Prince, tá? Que é da mesma... do OGC aqui, do mesmo lugar, são metodologias inglesas. E aí, vários deles vão ficando, a gente começa coisas e não termina. E ao me deparar com esse tipo de conhecimento, de coisas que eu comecei e não terminei, o que eu investigo? Primeira coisa, por que isso aqui por que eu coloquei isso? Por que eu comecei isso? Qual era o propósito disso lá no começo? Tá? Para ver, porque o meu propósito pode ter se perdido ao longo da caminhada. Então essa é a primeira avaliação. Aí eu me pergunto, bom, tem lógica ainda? Esse propósito ainda tem lógica? Tá bom, tem. Tá bom, então por que eu não consegui dar continuidade? Foi uma questão de habilidade executiva, de sustentar a atenção? Foi uma desorganização no uso do tempo? Sempre vai cair nesse negócio, tá? Foi uma desorganização no uso do tempo? Por que eu não consegui, né? Foi uma coisa que tipo, eu pensei de um jeito e não era bem aquilo, ou comecei a fazer e não gostei, perdi a conexão emocional com aquilo, sabe? Então, tem muitas possibilidades, cada vez vai ser uma resposta, né? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou decidir, isso continua fazendo parte ali do meu mudar a vida? Isso continua fazendo parte desse portfólio ou isso sai? E aí a gente desiste de determinadas coisas, porque olha só o desistir, né? Antes eu falei aquele conceito de desculpa, né? A justificativa para tirar a culpa, para não se sentir culpada. Ao invés de eu usar isso, essa desculpa, né? Essa tirar a culpa, eu vou desistir, deixar de existir. E esse deixar de existir
não é assim, ai, abandonei. Porque, gente, quando eu faço uma desistência sem essa estrutura de avaliação, né, desse não tem mais propósito, ou quando se revelou não me levando para o lugar onde eu queria, aquela iniciativa, né? Quando eu desisto de algo ou eu deixo algo em suspenso, assim, né, e fica ali, eu fico, criando uma feridinha aqui dentro do meu, um dodói de tu não dá conta, tu não consegue, tu não é boa o suficiente, tu é bagunçada no teu tempo, etc, etc. Então a gente precisa olhar mesmo para o viver a vida e mudar a vida com essa disciplina, com essa estrutura. E eu falo pra mim mesmo, não, Vico, isso aqui não tem mais lógica. Isso aqui tu tira daí, tira do portfólio, porque não tem mais a ver com a minha vibe. Inclusive eu tô fazendo umas avaliações agora em relação às coisas artísticas e fazendo umas mudanças, porque tem coisas que vão mudando e a gente vai mudando. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. E aí a gente vai criando, saindo de uma iniciativa, né, de transformação e vai abrindo espaço para outra. A gente tem aquela torneira aberta ali, digamos que às 14 horas do dia para usar. E aí eu vou precisar fazer isso para favorável a mim, favorável aos meus queridos, e se eu conseguir ampliar, né, o meu serviço para comunidades ou para o mundo todo, quem sabe, melhor, né? Tem gente que não tá preocupada com isso. Eu sou uma pessoa desse grupo aí que gosta de atingir muitas pessoas, que tenta, né, passar um recado para muitas pessoas, mas isso é um valor pessoal meu. Então eu tenho que saber esse valor também, né? Então, assim, teve várias iniciativas que eu comecei, eu até tenho uma listinha aqui, que ficaram assim, né, suspensas, e eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Então, tem o Enquanto o Amor Não Vem, Deusas Reais, Pérolas da Kuan Yin, o Cerebrando, o Livro dos Remédios, entre outras coisas, tá? Algumas eu fui transformando. Então, lá no comecinho eu fazia uma leitura de tarô, eu fazia uma live, fiz algumas jornadas de tarô, fazia uma live toda semana, depois eu convidei a Luísa para fazer a live comigo toda semana, depois a gente parou, veio a Mônica, depois a gente parou de fazer toda semana, começou a fazer uma vez por mês. Então, você tá vendo? Viver a vida, mudar a vida. Ao longo da caminhada a gente vai fazendo essa avaliação e vai mudando. Isso vai abrindo espaço para outras coisas. Quando a gente fazia live toda semana, a gente tinha aquele espaço ali de tempo reservado para essa live. Quando a gente resolveu fazer uma vez por mês, o que aconteceu? Abriu 3 semanas, 3 espacinhos ali de tempo. Então agora eu posso fazer uma outra coisa naquele momento ali, tá? Então o que eu vou fazer, gente? Então veja aqui, ó, a minha programação. Nós temos os check-ins, esses check-ins aqui, tá? Que eu pretendo fazer de terça a sexta. No começo eu pensei, eu vou fazer de segunda até sexta, mas segunda-feira eu já abri mão, gente. Segunda-feira não é um dia que eu acordo com essa disposição para fazer uma live, né? Até porque eu tô ainda vindo do final de semana elaborando as coisas que aconteceram no final de semana, tá? E dentro do check-in eu vou estar sempre trabalhando com vocês alguma temática, como foi essa semana, falando muito sobre o uso do tempo. Na semana que vem vai ter a jornada do Eu Saudável. Então, dentro do projeto Offloading, a gente tem 6 áreas da vida, e no mês passado eu fiz a jornada do Eu Amável, e até o final desse ano nós vamos passar por todas as 6. Isso foi uma coisa planejada. Eu sei as datas de todas as jornadas. Tá vendo? Não tem como eu sair fazendo uma jornada ou olhar para uma área da minha vida se eu não tiver uma certa disciplina, se eu não tiver uma certa estratégia por trás. Então, planejado, a gente vai ter a jornada do Eu Saudável. Eu posso até ver o cronograma aqui. A jornada do Eu Saudável é dia 9 a 13 de agosto, onde a gente vai olhar para a área da vida saúde. Depois a gente vai ter a jornada do Eu Sustentável. A gente vai olhar para dinheiro e para recursos, tá? 8 a 10 de setembro. Depois a gente vai ter a jornada do Eu Confortável, ambientes, né, organização doméstica, 6 a 8 de outubro. Depois nós teremos o Eu Selvagem, 8 a 10 de novembro. 8 a 12 de novembro, desculpa. E aí, eu acho que não sei se eu coloquei uma em dezembro ou eu deixei o espaço aberto. Está aberto aqui em dezembro se eu vou fazer ou não novamente a jornada da vida criativa, que eu já fiz esse ano, tá?
Que mais, viu? O que mais que tem aí na agenda? Então, no check-in, quando eu estiver fazendo jornada, esse vai ser o tema. Quando eu não estiver fazendo jornada, eu vou trazer o resgate dessas iniciativas que ficaram abertas. Então, eu vou trazer aqui vou falar sobre o cérebro, como eu falava em alguns outros momentos. Vou falar sobre as deusas reais e vou falar sobre as deusas mitológicas também, aqui no check-in. Livro dos remédios, quais são as terapias complementares que a gente pode usar. Quando eu tiver o workshop da tríade, nós vamos falar dos arquétipos relacionados àquele signo, aqui no check-in. Olha que delícia, gente, eu peguei um espaço de tempo na minha vida, no meu viver a vida, e ali eu acomodei várias coisas que estavam tudo aqui suspensa e oprimindo a minha, né, o meu estar emocional, o meu bem-estar emocional, porque estava ali pendente. Então, organizando o portfólio, a gente encontra essas soluções. Tá? E aí, além disso, eu vou deixar livre, caso, né, a gente queira falar de outra coisa. Inclusive, eu quero fazer umas lives interativas, eu quero fazer live de pergunta e resposta, eu quero conversar mais com a galera, tá? Ao invés de ficar só falando, porque também é cansativo, né, gente? Pelo amor, não pra mim, cansativo pra vocês ficarem escutando. Que mais? A gente tem as sessões de contoterapia que continuam, as sessões abertas de contoterapia uma vez por mês. Então, qual é a nossa agenda das sessões de contoterapia? Tô olhando aqui, tá, gente? Já vou falando aqui. Em agosto, nós temos Pele de Foca, Pele da Alma, no dia 25. Em setembro, nós temos La Chorona, dia 22. Adoro essa história. Depois, no dia 22... Espera aí que eu já tô vendo aqui. 22 de setembro. Cadê o de outubro? 25 de outubro, Menina dos Fósforos. Depois nós temos 17 de novembro, Os Três Cabelos de Ouro. E 1º de dezembro, Urso da Meia Lua. Tá? Já falei pra vocês que o projeto Marcas de Combate agora fica só lá no YouTube, né? Então, continua lá, tá? Esse já foi resgatado. O que mais que nós temos aqui? Os workshops da tríade. Então, todo mês, eu e a Luísa e mais uma convidada fazemos uma sessão de contoterapia, leitura do mapa astral, e a convidada faz a especialidade dela, relacionados aos arquétipos daquele signo daquele mês. O último que a gente teve foi o workshop de Leão, que é o que a gente ainda tá, né? Sob essa influência, digamos. E agora nós teremos aqui, no dia 21 de agosto, nós teremos o workshop da tríade ligado à Virgem. Peraí, gente, que mandaram uma mensagem aqui pra mim e bagunçou aqui. No dia 18 de setembro, workshop de Libra. 23 de outubro, Escorpião. 20 de novembro, Sagitário. E 18 de dezembro, Capricórnio. E o workshop da tríade vai até fevereiro, que é um ano astrológico. O ano astrológico não termina no mesmo calendário que o nosso, né? Que esse do 1º de janeiro, tá? Círculos de mulheres. O nosso círculo de mulheres que abriu agora nessa terça-feira, às 18h30, está esgotado, não tem mais vaga. Então, muitas pessoas estão me procurando, perguntando como que elas querem participar, como fazer. Não sei, gente, eu preciso fazer o meu viver a vida, mudar a vida, certo? Assim que eu fizer uma nova revisão do portfólio e encontrar esse espaço de tempo, eu aviso aqui pra vocês, tá? Então, por enquanto, não tenho mais vaga para círculos de mulheres. O que mais? Ai, gente, é tanta coisa, tem mais coisa ainda, gente. Tem, ó, eu estou lançando a plataforma do Offloading online, onde vocês poderão acessar todo o conteúdo gravado. Então não precisa estar ao vivo, pode entrar lá e assistir, né, na tua velocidade, fazer exercícios, tudo que eu faço com as mulheres nos círculos vão estar lá, tá? Vai estar lá, mas ainda está em andamento esse projeto. Outro projeto que está em andamento, um projeto de imersão, onde nós vamos fazer essas atividades, esses exercícios, tudo isso que eu converso aqui com vocês, vou mostrar, quer fazer também aí na tua vida? Quer fazer essa gestão de portfólio? Quer aprender a fazer o planejamento do portfólio? Quer aprender a fazer o viver a vida, mudar a vida? Vem aqui nessa imersão que eu vou te explicar. Também é um projeto que está em andamento e assim que for lançado vocês vão ficar sabendo, óbvio. E tem um projeto, gente, top demais, Ative Sua Libido,
que eu estou fazendo em parceria com mais 3 pessoas, só com foco na libido, e a libido não é aquela só para destinar ao sexo ou à vida sexual. É libido de fogo criativo, de energia, de chegar e fazer esse carnavalizar, né? Chegar e desfilar a vida. É esse projeto que eu tô fazendo com 3 colegas, tá? 2 do Rio de Janeiro e uma de São Paulo. A gente tá trabalhando nisso, vamos fazer esses workshops aí também, que vai ser uma base periódica. Eu não sei ainda se vai ser mensal, trimestral, mas vai rolar. Ok? Lá mais pro final do ano, nós vamos trabalhar novamente hábitos facilitadores, tá? E aí a gente vai passando aqui pra vocês. Então, vocês viram, gente? Ah, tem mais uma coisa. Olha só, eu falei do check-in, jornadas, sessão de contoterapia, workshops da Tríade, os círculos de mulheres, a plataforma online, as imersões, ative sua libido, hábitos facilitadores. Falei de 9 iniciativas e tem mais. Uma coisa que as pessoas estão me pedindo demais para voltar com o oráculo. Lá no começo da pandemia, eu resolvi fazer um grupo no WhatsApp, tirar uma carta por dia. Eu tirava uma carta por dia e mandava um áudio lá, né? Sobre como se ali eu fazia aquele no checkout. À noite eu mandava uma imagem de uma carta e um áudio para que a pessoa recebesse uma mensagem, sabe? E aí o arquétipo vai significar para cada um uma coisa diferente. Eu não fazia, né, interpretação desses arquétipos, eu só mandava carta. Então eu vou retornar isso, tá? Eu vou fazer lá pelo meu canal do Telegram. Só que agora, gente, olha a loucura. Naquela época eu tinha 3 tarôs, tá? Eu tinha o oráculo das deusas, eu tinha o tarô universal de Waite e eu tinha cartas xamânicas. Agora eu tenho 8, né? Eu tenho 8 tarôs, então eu vou usar, tá? Cada dia eu vou trabalhar um deles. Então eu vou colocar lá o Universal de Waite, o Gaian, que é aquele que eu fiz a jornada ano passado, o Prateado das Bruxas, o Mystics Deck, que é um novo que eu tenho, esse outro aqui é o Mundo Selvagem, é o Wild World, cartas xamânicas, o Oráculo da Mulher Selvagem e o Pérolas da Kuan Yin, tudo resgatado aí, tá bem? Lá no meu canal do Telegram eu vou mandar uma cartinha por dia com um áudiozinho que aí você usa como você achar melhor. Lembrando sempre que a gente tem, né, a baliza, ritual matinal que se repete, que faz com que o meu corpo e a minha mente entendam que eu estou me preparando para entrar na avenida. Viver a vida, que é a minha avenida aqui, o meio do meu dia, o meu dia todo, e o ritual noturno, que é quando eu guardo todos os meus carros alegóricos e vou descansar para fazer o novo desfile no dia seguinte. Check-in, check-out, viver a vida e mudar a vida acontece aqui nesse meio. Tá bem? Gente, já passei muito do meu prazo e eu tenho que, me preparar porque eu vou para hidroginástica agora. Beijos. Tchau, tchau, gente.